Fala galera, beleza? Hoje então a gente está aqui para poder fazer uma aula de revisão sobre a questão de proporcionalidade. A gente vai falar um pouquinho agora sobre regra de três, diretamente proporcional e inversamente proporcional. E aí, o que seria a questão da proporcionalidade em si? Seria a variação de quantidade, tamanho, de distância que existem entre dois objetos, mas conservando uma característica dos dois, mantendo em si uma semelhança, digamos assim. Então, o que acontece? Se eu pego aqui, por exemplo, duas imagens para poder verificar se elas são proporcionais ou não, o que acontece? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse desenho aqui desse pequeno triângulo, certo? Vou botar aqui um triângulo retângulo qualquer. Se eu tento fazer, por exemplo, uma representação maior desse triângulo retângulo, aqui eu quero dar um zoom nessa figura. E eu faço a representação aqui. As duas figuras, vocês vão perceber que elas são semelhantes. E o que acontece? A questão dessa semelhança aqui está diretamente relacionada com a proporção. A proporção permite que eu amplie ou reduza alguma coisa, certo? Ou amplie ou diminua as medidas de alguma coisa, mas conservando a essência dela, a semelhança dela, as características dela, sem que você crie um produto final que é diferente do anterior. Beleza? No nosso caso, o que a gente vai trabalhar sobre a questão da proporcionalidade em relação à regra de três simples ou a regra de três simples, diretamente e inversamente proporcional, é só a questão de você entender como armar a conta e como executar. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso simples. Então, exemplo 1. Então, o exemplo vai ser o seguinte. Uma fábrica produz o equivalente a 530 unidades de um produto A por dia. Quantas unidades serão produzidas em 5 dias? É um exemplo de proporcionalidade. O que acontece? A característica do número de da quantidade de produção da fábrica é essa daqui, 530 unidades por dia. Essa característica ela vai ser mantida durante esses 5 dias. O que a gente está querendo saber é quantos produtos serão feitos ao longo desses 5 dias. Quanto ao todo essa fábrica vai produzir. E aí, a regra de 3 diretamente proporcional começa. Por quê? Quando é que uma regra de 3 é diretamente proporcional? Quando o aumento de uma grandeza implica no aumento de outra, ou então a redução de uma grandeza implica na redução de outra. Então, se eu aumento de um lado e aumento do outro, se eu diminuo de um lado e diminuo do outro automaticamente, então eu estou trabalhando com uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, vamos lá. Se eu quero resolver isso aqui, por exemplo, o que eu posso dizer? Eu posso começar analisando o seguinte. Um dia vai ser produzido 530 unidades, certo? E em 5 dias serão produzidas X unidades. Vou fazer então aquela multiplicação simples, meio pelos extremos. 1 vezes X e 530 vezes 5. A maioria de vocês deve ter chegado à conclusão de que se um dia produz 530, é só multiplicar por 5. E está correto. Por quê? Quando você faz aqui o meio pelos extremos, que é a questão da proporcionalidade, você vai ter o quê? Que X é igual a 5 vezes 530. Portanto, realmente, se você só multiplicasse a quantidade produzida em um dia por 5 dias, você já ia ter o total. Então, essa questão da proporcionalidade se encaixa até nesses raciocínios mais lineares. A regra de 3, ela permite que você trabalhe com uma função afim, certo? Então, são coisas que crescem em uma determinada linearidade ou decrescem em uma determinada linearidade. Então, o que acontece? Até mesmo se você trabalhasse com uma função aqui, você conseguiria encontrar esse valor. Mas então, o que a gente vai ter? X vai ser igual a 5 vezes 530, que vai dar 2.650. Beleza? Então, vamos trabalhar com regra de 3 diretamente proporcional. No caso, o que a gente tem que saber? Se eu tenho aqui duas características, duas grandezas que estão sendo relacionadas. Uma vou usar como referência, certo? Então, no caso aqui, um dia produzo 530 unidades e a outra é o que eu quero descobrir. Então, eu vou ter uma segunda unidade de uma das grandezas e a outra eu preciso relacionar usando a regra que já foi estabelecida no primeiro momento. No caso, nosso primeiro momento aqui foi 1 para 530. Nosso segundo momento é 5 dias que produz X unidades. No caso, a gente utilizar esse primeiro parâmetro aqui como referência para poder encontrar o segundo. Beleza? Vamos agora para mais um exemplo. Vamos verificar o que acontece. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo.
Então, Maria gasta 1,5 kg de massa para fazer um bolo para 4 pessoas. Se ela precisa fazer o mesmo tipo de bolo para 7 pessoas, quanto vai consumir? Então, no caso, ele quer saber aqui quanto de massa ela vai utilizar para fazer um bolo agora só que para 7 pessoas, certo? Então, observe o seguinte, na regra de 3, tanto a direta quanto a inversamente proporcional, ele vai te dar sempre um referencial. Ele tem que te dar um referencial inicial. O que é esse referencial? São informações que, a princípio, ajudam você a entender como é que está funcionando o raciocínio para poder gerar os valores. Então, por exemplo, nossa informação inicial aqui, nosso referencial, vai ser o quê? A questão que ela usa 1,5 kg de massa para fazer um bolo para 4 pessoas. Então, nosso referencial é o seguinte, 1,5 está para 4 pessoas, que é a nossa primeira referência. Ele tem que te dar uma referência para você montar a questão da regra de 3 e conseguir conduzir um raciocínio linear. Agora, vamos para o que ele está pedindo. No caso, o que acontece? Na regra de 3, ele vai ter que te dar, então, para que você consiga elaborar, você consiga resolver ela, um segundo valor, certo? Então, vai te dar outro valor relacionado a uma das grandezas que ele já te deu, certo? Inicialmente. Então, por exemplo, se ela precisa fazer o mesmo tipo de bolo para 7 pessoas, está vendo que ele me deu um valor aqui? Ou seja, 7 pessoas. A grandeza pessoas está desse lado de cá. Então, bem aqui embaixo da grandeza pessoas, eu já coloco o 7. Beleza? Agora, o que ele está pedindo para mim? Quanto ela vai consumir. No caso, quanto ela vai consumir de massa para poder fazer esse bolo. Então, o que vai acontecer aqui? O que ele não sabe é esse x aqui, que é o número de massas. O nome regra de 3 é exatamente dessa situação. Você tem 3 valores aqui relacionados, certo? E você precisa descobrir um quarto. A partir do momento que eu tenho 3 valores, esse quarto aqui eu consigo descobrir desde que ele siga um raciocínio linear. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui? Vou multiplicar 4 vezes x, 1,5 vezes 7, e eu vou ter o seguinte. 4 vezes x dá 4x, e 7 vezes 5, ou 7 vezes 1,5, 7 vezes 5 dá 35. Deixa 5, vai 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10. O número após a vírgula, o número após a vírgula aqui também. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, então, 4x, que é igual a 10,5. Então, o que eu faço? Agora, quem está aqui multiplicando, no caso 4, passa dividindo, e eu vou ter 10,5 dividido por 4. Olha só que interessante. Agora aqui eu faço o quê? Só efetuar a divisão normal. Então aqui vai ficar quanto? 10,5 dividido por 4 vai dar aproximadamente 2,5125. Não, vai dar exatamente 2,5125. Então, fazendo essa divisãozinha aqui, a gente encontra esse valor aqui em massa. Ou seja, você percebe que existe uma proporcionalidade. Pensa bem o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1,5 kg de massa para 4 pessoas. 7 é quase o dobro, certo? Mas não chega a ser propriamente o dobro. O dobro de 1,5 já seria 3. Então, o valor que a gente encontrou aqui, da massa que ela vai utilizar, se aproxima dos 3 kg, mas ainda é um pouco inferior. A ideia do raciocínio linear é porque dá para você fazer esse tipo de correção. Você analisa o resultado final e você consegue verificar, não, esse resultado ele coincide com uma coisa real, ele coincide com algo verossímil. Por exemplo, se aqui desse um valor superior a 3, certo? Aí você já poderia dizer, poxa, tem algo muito errado aí, porque se para você fazer o bolo para o dobro de pessoas você gastaria 3, como é que para uma quantidade que é inferior ao dobro deu um valor maior do que 3? Então, esse tipo de correção é possível dentro da regra de 3. A gente fazendo uma análise crítica, você já consegue desenrolar, beleza? Vamos agora verificar a questão da regra de 3 inversamente proporcional. O que é a regra de 3 inversamente proporcional, certo, galera? Ela é a regra de 3, assim como a gente viu aqui, só que ela altera uma única coisinha. Se uma grandeza sobe, a outra proporcionalmente diminui, certo? Então, o aumento de uma implica na queda da outra, a queda de uma implica no aumento da outra. Sempre isso. Por exemplo, duas grandezas que são inversamente proporcionais é a questão de velocidade e de tempo. Se você vai fazer um percurso
e você faz uma certa velocidade, você gasta um tempo. Se você aumenta essa velocidade, você diminui o tempo necessário para que você percorra faça esse mesmo percurso. Então, essa questão da inversão aí é o que a gente trabalha na regra de 3 inversamente proporcional. Beleza? Ou então, por exemplo, o número de trabalhadores em uma obra e o tempo necessário para a conclusão dela. Se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o tempo necessário para a conclusão. Então, essas grandezas, que uma cresce, a outra proporcionalmente diminui, é o que a gente vai chamar de grandezas inversamente proporcionais, e é isso que a gente utiliza na regra de 3 inversamente proporcional. Bem, para ser mais prático, eu vou colocar aqui um exemplo já direto, certo? Em que eu já vou te dar os dados e vou falar para você. Por exemplo, a questão da distância. Então, eu vou dizer que João sai de um ponto A para um ponto B, certo? No trajetória, essa questão da distância aqui, da distância percorrida, não vai ser tão importante para a gente, mas o que acontece? João sai a 60 km por hora, certo? Sai a 60 km por hora e percorre essa distância toda em 50 minutos. Em 50 minutos. Eu vou botar 50m, mais 50m seria 50 metros, e aí ficaria meio mais confuso. E demora 50 minutos. Se ele aumenta essa velocidade, por exemplo, para 80 km por hora, certo? Então, esse tempo dele aqui, em minutos, ele vai proporcionalmente cair. Agora, Eduardo, como é que eu ia fazer para descobrir qual é esse valor de x? Eu posso só multiplicar aqui meio pelos extremos, aquela multiplicação cruzada direta, e já vai funcionar? Não. Como isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, o que acontece? Existe uma proporção entre essas, por exemplo, a razão dessa grandeza, a razão dessas duas grandezas, desses dois valores dessa grandeza, e a razão dos dois valores dessa grandeza aqui, existe. Só qual é o problema? Para que essas razões sejam iguais, eu preciso inverter uma delas. Então, o que acontece? Nesse processo de inversão, em vez da gente multiplicar cruzado, a gente multiplica aqui contínuo. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo aqui pelo de baixo. Belezinha? Então, olha só o que vai acontecer. Então, vou multiplicar aqui 60 vezes 50, no caso, 6 vezes 5, que dá 30. E aumenta 2 zeros, seja 3.000. E vou multiplicar 80 vezes x, que no caso vai me dar 80x. E aqui o que eu vou fazer? Armei, quem está multiplicando passa dividindo. E aí você vai ter o seguinte, ó, 3.000 dividido por 80, 37,5. Então o que vai acontecer? No caso, o que a gente vai ter? 3.000 dividido por 80 vai dar aqueles 37,5 ali. Ou seja, o tempo que ele tinha aqui, que era de 50 minutos, mesmo aumentando a velocidade, ele reduz. As grandezas inversamente proporcionais têm exatamente essa propriedade. Então, toda vez que você for ler um enunciado relacionado, você tem que ler já interpretando. João sai do ponto A até o ponto B em uma trajetória. Ele percorre essa trajetória com velocidade constante de 60 km por hora. Demora 50 minutos para percorrer essa distância completa. Se João fizer o mesmo percurso com 80 km por hora, eu posso determinar que o tempo necessário para a conclusão do trajeto será de... Aí o que você pode observar? Você vai ver que ele está relacionando duas grandezas, ou seja, a velocidade e o tempo, que são inversamente proporcionais. Ele vai te dar a mesma situação anterior. Ele vai te dar uma grandeza de referência, ele vai te dar um terceiro valor que você vai poder utilizar, mas a ideia é que ele pegue duas grandezas que não tem que ter uma relação de inversão, certo? O crescimento de uma implica no decrescimento da outra, e coloque junto na mesma situação. E aí você tem que interpretar para colocar em forma de regra de 3. Vamos para mais um exemplo aqui. Então vamos para o exemplo 4. No caso aqui eu vou fazer o seguinte. 15 funcionários vão fazer uma determinada obra em 10 dias. Agora, 40 funcionários vão conseguir fazer essa mesma obra em quanto tempo? Então o que acontece? Observe o seguinte. Quando eu aumento o número de pessoas trabalhando, eu preciso de menos tempo para cumprir a mesma tarefa, certo? Então, se há essa inversão, eu já estou trabalhando aqui com a regra de 3 inversamente proporcional. O que eu vou fazer? Então, eu vou trabalhar com o seguinte. 15 vai estar para 10, que é o meu primeiro referencial, que ele fala 15 funcionários, demoram 10 dias para construir essa obra. Então, 40 funcionários vão demorar X dias. E aí, nesse caso, o que eu faço? Utilizo o procedimento da regra de 3, inversamente proporcional. Multiplico de cima pelo de cima,
o de baixo pelo de baixo. Então vai fazer o seguinte, 15 vezes 10 dá 150 e 40 vezes x dá 40x. No caso, esse 40 vai ter que passar dividindo e eu vou ter 150 dividido por 40 igual a x. Posso já cancelar aqui 0 com 0. E aqui eu vou ter o seguinte, 15 dividido por 4. Então vai dar o equivalente a 3,75 dias. Ou seja, cai de 10 dias para 3,75. Então observe essa questão da grandeza diretamente a inversamente proporcional, esse detalhe. Você vai estudar o que está sendo pedido, vai estudar o que tem, qual a característica, qual a propriedade, qual a grandeza que ele está envolvendo. Se é tempo, se é espaço, se é velocidade, o que é. Mas ele vai te dar uma grandeza, certo? Vai te dar grandezas. E o que você vai diferenciar para saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional é essa questão da relação entre elas. Se o crescimento de uma implica no decrescimento da outra, se o decrescimento de uma ou se o decrescimento de uma implica no decrescimento da outra, como é que funciona? Se uma cresce e outra diminui, se as duas crescem juntas, se as duas diminuem juntas. Se crescem e diminuem juntas, diretamente proporcional. Se uma cresce e outra diminui, inversamente proporcional. Belezinha? Então, pessoal, nosso primeiro vídeo dessa série de videoaulas vai ser a questão dessa regra de 3 diretamente e inversamente proporcional. E as outras videoaulas vão se seguir com outros conteúdos que vocês vão ver também na nossa avaliação bimestral. Beleza? Valeu, pessoal!